Nessa parte da matéria, a gente vai focar os nossos estudos em como a gente pode utilizar sistemas nebulosos com aproximadores universais para modelar dinâmicas desconhecidas num sistema não linear de forma adaptativa. Nessa aula de hoje, especificamente, a gente vai ver como que o controle adaptativo poderia ser aplicado no sistema escalar com parâmetros conhecidos, e aí depois a gente vai estender ele para o caso de como é que a gente pode usar um controle adaptativo no caso que, ao invés de ter um parâmetro desconhecido, a gente tem uma dinâmica desconhecida no sistema, certo? Então, começando aqui, ó, vamos lembrar aqui, vamos começar lembrando aqui o controle, como é que a gente poderia fazer o controle de um sistema escalar, certo? Uma técnica lá, muito usual que a gente viu de controle de sistemas não lineares é a linearização por realização de escadas. A linearização por realização de estados, que nesse caso aqui, ela é o que? Ela é uma lei de controle que a gente escolhe o U de forma a cancelar a dinâmica do sistema e, e colocar no lugar uma dinâmica desejada, certo? De forma que se a gente tem essa lei de controle, a gente chega numa dinâmica de malha fechada, dado por x ponto é menos ax, com a maior do que zero, de forma que a gente escolher lá uma função de 9 sendo meio de x ao quadrado, a derivada temporal dela vai ser menos a de x ao quadrado, que é definido negativo. Ok? Então, com isso, a gente chega num sistema que vai ser, em malha fechada, assintoticamente estável, certo? Que vai levar o estado para zero. Ok? Então, qual que é o problema desse tipo de abordagem, dessa lei de controle, né? Ela funciona muito bem, mas para que a gente consiga utilizar ela, a gente precisa conhecer exatamente a dinâmica do sistema, certo? Então, quando a gente não conhece, ela vai ter alguns problemas, certo? Porque ele não vai cancelar exatamente. Então, pode ter problemas, pode deixar o sistema até mesmo instável e mal fechado. Vamos tentar generalizar isso um pouco. Vamos começar com o caso em que a gente tem um parâmetro desconhecido na dinâmica do sistema, que no caso é θ, que é um parâmetro desconhecido, multiplicando uma dinâmica conhecida, e aqui a gente tem um ganho, que é uma função não linear, mas que é conhecido também. Ok? Se a gente seguisse o que a gente estava fazendo ali no slide anterior, a gente ia querer escolher uma lei de controle que ia ser menos θ fx menos ax sobre g de x. Só que a gente não sabe quem é θ. Como a gente não sabe quem é θ, na lei de controle a gente vai usar uma estimativa para esse parâmetro desconhecido. Ok? De forma que se a gente fechar a malha aqui, a gente vai chegar numa dinâmica em malha fechada que vai ser menos ax mais θ menos θ chapéu que multiplica fx, ok? Θ menos θ chapéu é um erro de adaptação que nós vamos chamar de θ til. Então a gente chegar que a dinâmica vai ser menos ax mais θ til f de x, ok? De forma que a gente vai escolher aqui uma função de Lyapunov que vai ter a cara v vai ser meio de x ao quadrado, mas a gente quer considerar também na função de Lyapunov o erro de adaptação. Então a gente vai escolher uma função de Lyapunov que vai ser 1 sobre 2 gama θ til ao quadrado. De forma que v ponto vai ser x vezes x ponto mais 1 sobre gama θ til vezes θ til ponto. Ok? Como θ é um parâmetro desconhecido, esse cara aqui, mas a gente vai considerar que ele é constante, ele não varia no tempo. Como ele não varia no tempo, a gente sabe que θ ponto é zero, o que implica em θ til ponto ser menos θ chapéu ponto, que vai ser a lei de adaptação que a gente vai escolher. Então, substituindo isso aqui e o x ponto em v ponto, a gente chega aqui, v ponto vai ser menos a x ao quadrado, mais, vamos colocar o θ til em evidência aqui, f de x, menos
1 sobre gama θ chapéu. Ok? Aqui vezes x, né? X. Θ chapéu ponto. Certo? Dessa forma, se a gente escolher, então, uma lei de adaptação, θ chapéu ponto igual a gama f de x vezes x, θ chapéu ponto vai cancelar esse outro termo aqui, e a gente vai ter que esse termo entre parênteses vai ser zero. De forma que a gente vai chegar aqui e v ponto é menos a x ao quadrado, que é semidefinido negativo. Com isso a gente pode falar que o sistema em malha fechada ele é só estável, ok? Como tem os parâmetros aqui, certo? Que estão sendo estimados, o sistema está meio variante no tempo, a gente não pode usar o princípio da invariância aqui no caso. Então a gente vai usar aqui o que? O lema de Borbalá, que é uma daquelas ferramentas que a gente viu. E a gente vai seguir bem na linha daquele exemplo que a gente fez naquela aula. O que a gente vai escolher? A gente vai escolher, por lema de Borbalá, o nosso sinal φ aqui de t, que vai ser v ponto, que é menos a x ao quadrado. Φ ponto é quem? Vai ser menos 2ax vezes x ponto. Mas x ponto é menos ax mais θ tio f de x. Se o f de x for limitado, a gente sabe que o a é limitado, porque a gente está escolhendo ele para lei de controle, que o x e o θ tio são limitados porque o sistema é estável em malha fechada. Então, se fx é limitado, isso aqui vai ser limitado, de forma que φ vai ser uniformemente contínuo. Então, está atendendo ali aquele requisito para a gente poder usar φ no lema de Borbalá. Certo? Pelo lema auxiliar que a gente viu lá também na aula, na mesma aula do lema de Borbalá, dos sistemas não autônomos, a gente sabe que v infinito existe e é limitado. De forma que a gente sabe então que a integral de 0 até infinito de φ de s ds vai dar v de infinito menos v de 0, que vai ser um negócio limitado. Ok? Como esse cara é limitado, pelo lema de Borbalá, a gente sabe que φ de t vai tender a zero. Mas o que é φ de t? Ele é menos ax. Isso implica que x tende a zero. Ok? Então, seguindo aqui esse desenvolvimento pelo lema de Borbalá, a gente consegue mostrar que em malha fechada o estado x vai convergir para zero, e como o sistema é estável em malha fechada que a gente provou, o erro de adaptação, que é ali o erro de estimação que a gente está fazendo para o parâmetro, ele vai ficar limitado. A gente não consegue provar aqui que ele vai convergir para zero, ou seja, que o parâmetro vai convergir para o valor real do parâmetro, mas que esse erro vai ficar limitado em malha fechada. Isso normalmente é suficiente para a gente aqui nesse caso, porque a gente está mais interessado em controlar o sistema do que estimar o valor real do parâmetro, certo? E aí isso vai ser uma constante aqui nessas análises que a gente vai fazer. Certo, então vamos tentar generalizar um pouquinho mais. Se a gente pensar aqui no caso agora, em que a gente tem uma dinâmica dada por uma dinâmica conhecida e uma dinâmica desconhecida. Desconhecida. Desculpa a letra, gente. Certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente não consegue adaptar a dinâmica direto, certo? Usando essa estratégia que a gente acabou de ver. Então não dá para usar o controle adaptativo direto. Mas a gente pode pegar e aproximar essa dinâmica desconhecida usando um aproximador universal. Lá na aula de aproximadores universais que a gente viu, que é a mesma aula que a gente definiu os sistemas Takahashi-Sugeno, certo? A gente viu que os sistemas Takahashi-Sugeno são aproximadores universais. E que, se além disso a gente
escolher consequentes que são lineares nos parâmetros, a gente vai chegar num modelo como um todo que vai ser linear nos parâmetros, certo? De forma que a gente pode escrever lá que o f de x vai ser aproximadamente uma coisa assim, que é um modelo linear dos parâmetros, considerando que a gente está escolhendo consequentes lineares dos parâmetros e que as funções de pertinência do modelo estão fixadas, ok? Um modelo muito comum, certo, de usar para controle rotativo, nesse caso, que é o que a gente está fazendo aqui, é um modelo com consequentes lineares. Que é o quê? É um modelo que seria alguma coisa que a gente fala assim, f0 de x vai ser aproximadamente, simplesmente, o modelo inferido, né? Vai ser as pertinências normalizadas, vezes um parâmetro para ser estimado, certo? Não tem nenhuma função aqui no consequente, é só o parâmetro para ser estimado. Quando a gente escreve um modelo dessa forma, esse vetor que aparece aqui, que é o vetor do nosso modelo linear dos parâmetros, vai ser o próprio vetor de funções de pertinência normalizadas no nosso modelo. Ok? Nessa aula de hoje, a gente vai ignorar essa que é só aproximadamente igual. A gente vai ignorar o erro de aproximação. E para a aula de hoje, a gente vai fingir que o erro de aproximação é zero, certo? Existe algum parâmetro tal que isso aqui é verdade para a aula de hoje. Certo? Se isso aqui é verdade, então a gente pode substituir aqui na dinâmica do sistema, de forma que a gente vai ter lá, x ponto vai ser f de x mais h transposto de x vezes θ, que são o nosso vetor de parâmetros, mais g de x vezes u, que fica uma coisa muito parecida com o que a gente fez no slide anterior. Então o que a gente vai fazer? A gente pode escolher uma lei de controle. De novo, a gente não sabe quem é o θ, mas a gente pode colocar um parâmetro estimado no lugar dele. Então a gente vai ser menos f de x menos h transposto de x θ chapéu menos ax sobre g de x, certo? Isso aqui vai ser a nossa lei de controle. De forma que a nossa malha fechada, a gente chegar aqui, x ponto vai ser menos ax mais h transposto de x, multiplica lá θ menos θ chapéu. Que aí a gente vai chamar isso aqui de θ tilde de novo. Ok? Se a gente pegar... Se a gente pegar e escolher uma função de Lyapunov, certo? Que aí no caso aqui θ é um vetor, em vez de ser um parâmetro, né? Então ela vai ter que ser um pouquinho mais genérica. Se a gente escolher uma função de Lyapunov, vai ser v vai ser meio de x ao quadrado mais meio de θ til transposto gama a menos 1 θ til. De novo, θ, parâmetros θ da função desconhecida, eles não variam com o tempo. Então, θ til ponto vai ser menos θ chapéu ponto, certo? De forma que a gente vai ter que v ponto vai ser x ponto menos θ til transposto gama θ chapéu ponto. Ok? De forma que se a gente substituir aqui x ponto, a gente pode escrever esse cara aqui como sendo menos a x ao quadrado mais θ til transposto em evidência menos gama, aqui é gama menos 1, né? Gama menos 1. Menos gama menos 1 θ chapéu ponto mais h de x vezes x. Certo? De forma que se a gente escolher θ chapéu ponto igual a gama h de x vezes x, onde gama é uma matriz definida positiva qualquer, que a gente pode escolher para sintonizar aqui a lei de adaptação, certo? O controlador é dado por isso e isso. Ok? A gente vai ter que v ponto vai ser menos a x ao quadrado, que é lá de novo semidefinido negativo. Então o sistema vai ser
estável em malha aberta. De novo, a gente vai usar barra balar. Então a gente vai fazer lá, ó. Vamos escolher φ vai ser v ponto, que é menos ax ao quadrado, de forma que φ ponto vai ser menos 2ax, que multiplica, cadê de 1%? Aqui, menos ax mais h transposto de x tetativo. Aqui a gente não precisa supor, usando as consequências lineares, que o f é limitado, igual no anterior, porque h, como é função de pertinência, é normalizado do sistema, é sempre menor que 1, certo? Maior que 0 e menor que 1. Então, isso aqui sempre vai ser limitado, porque o sistema é estável, em malha fechada, que a gente já provou, certo? Aqui, o sistema é estável em malha fechada. De forma que isso aqui é verdade. Pelo lema auxiliar, a gente sabe que V infinito existe. Então, de novo, seguindo uma coisa muito parecida com o que a gente acabou de fazer lá. A integral de 0 até infinito de φ de s ds vai dar, como isso aqui é V ponto, integral de V ponto é V avaliado nos limites, vai ser V infinito menos V0, que vai existir, vai ser menor que infinito. Certo? Vai dar um negócio limitado. E é isso aqui, por barra balar, vai novamente indicar pra gente que φ tende a 0, certo? O que implica pra gente que x tende a 0. Então a gente chegou num resultado muito parecido com o que a gente fez lá para o sistema adaptativo, certo? Que é o quê? Que o estado vai convergir para 0, para onde a gente queria, só que a gente não pode falar nada em relação ao erro de adaptação. A gente pode falar só que ele vai ficar limitado em malha fechada. Ok? Mas aqui, para a gente poder fazer essa análise, a gente deu uma pequena roubada ali, né? A gente falou que o aproximador universal ele é exatamente igual à dinâmica. Na próxima aula a gente vai ver o que acontece quando a gente considera que ele não é exatamente igual, que existe um erro de aproximação entre o aproximador universal e a dinâmica desconhecida do sistema.